Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje é o dia da retrospectiva da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul da Câmara Municipal. Vagas de estacionamento, falta de pessoal em órgãos públicos, alvarás, transporte hidroviário e preços abusivos em estabelecimentos comerciais foram alguns dos temas tratados nas reuniões da comissão. Mas as metas fiscais e o orçamento dominaram as pautas da CEFOR em 2011. O cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o período e as discussões sobre o orçamento municipal de 2012 foram os grandes destaques da comissão. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul teve intensa atividade neste ano de 2011. Além de analisar e estudar o orçamento da nossa capital, também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhou sempre as prestações de contas do Executivo com relação ao cumprimento do orçamento. Em fevereiro, a CEFOR realizou a primeira audiência pública de 2011 para avaliar o cumprimento das metas fiscais do Executivo. Na ocasião, o secretário municipal da Fazenda apresentou dados ainda relativos ao último quadrimestre de 2010. Em março, o secretário voltou à comissão com o primeiro balanço das finanças de Porto Alegre em 2011. Com resultados positivos em relação ao equilíbrio fiscal, a capital gaúcha ainda registrou crescimento de mais de 5% na receita total em comparação com o ano de 2010. Felizmente, em Porto Alegre, nos últimos anos, nós tivemos a felicidade de ter os orçamentos cumpridos e fechar o ano no azul, com superávit nas contas públicas do município. Isso fez com que o município pudesse contrair novos empréstimos e fazer as obras tão importantes que estão acontecendo na cidade. Todos os dados divulgados pela Prefeitura quanto ao orçamento da cidade fazem parte de relatórios de gestão fiscal. Os documentos são publicados no Diário Oficial, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e são também encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado. De acordo com os dados apresentados à Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, o desempenho positivo das finanças de Porto Alegre se manteve durante o ano de 2011. Em setembro, a Secretaria Municipal da Fazenda apresentou à CEFOR o fechamento de outro quadrimestre com resultado fiscal positivo. Mais uma vez, a receita havia aumentado mais de 5% em relação ao mesmo período de 2010. Os valores, que ultrapassaram 2 bilhões de reais, permitiram mais despesas e os principais gastos do Executivo foram direcionados a investimentos em saúde e em infraestrutura. As reuniões da Comissão de Finanças e Orçamento têm caráter de audiência pública. Assim, a população pode acompanhar os parlamentares na tarefa de fiscalizar os gastos públicos. Nós tivemos uma audiência sobre o preço e o custo dos estacionamentos na nossa capital, que estão elevados. Então, discutimos com os setores competentes. Além de fiscalizar os preços cobrados pelos serviços de estacionamentos, a CEFOR debateu a preocupação sobre a falta de vagas na cidade. Vice-presidente da comissão em 2011, o vereador Idenir Sequim é autor do projeto que permite e indica locais para a construção de garagens subterrâneas em Porto Alegre. Em reunião da CEFOR, a empresa pública de transporte e circulação informou sobre o lançamento de um edital para projetos de estacionamento subterrâneo no mercado público e no Parque Farroupilha. No mesmo encontro, o Sindicato das Empresas de Garagens, Estacionamentos, Limpeza e Conservação de Veículos do Rio Grande do Sul demonstrou preocupação com o custo das novas garagens. A entidade também pediu o apoio da CEFOR para que haja mais fiscalização quanto à informalidade dos serviços de estacionamento. O congestionamento e a falta de espaço para estacionar não é problema apenas para os carros particulares. O lugar ocupado pelos carros fortes no trânsito da capital também foi debatido pela CEFOR. A comissão recebeu representantes dos transportadores de valores, das agências bancárias e de empresas de segurança. Discutimos os estacionamentos dos carros fortes, que realmente estão atrapalhando o trânsito da nossa cidade, e estamos discutindo como isso vamos melhorar. Também analisamos a diferenciação de preço entre bebidas geladas e sem refrigeração nos estabelecimentos comerciais
da nossa capital. A implementação da linha hidroviária entre Porto Alegre e Guaíba também foi pauta na Comissão de Finanças. Em conjunto com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e com a Comissão de Transporte, os parlamentares avaliaram a possibilidade de expansão do trajeto original. Questões como o orçamento para a dragagem do rio, o itinerário do barco, o preço da passagem e os impactos ambientais também foram analisadas. A Comissão de Finanças e Orçamento, ela trata basicamente, conversa e analisa e discute, estuda todos os projetos que são, ou a maioria, a grande maioria dos projetos que são trazidos para a Câmara. Ela trata de orçamento e finanças, como já referi, temas mais áridos, mais matemático, que desperta pouco interesse, na maioria das vezes, da nossa comunidade, mas, na verdade, ela trata de um grande tema importante para toda e qualquer cidade. Ou seja, todo e qualquer projeto ele traz consigo reflexos financeiros, orçamentários e de economia, e por isso nós precisamos analisar com detalhe todos eles. Outra reunião conjunta com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente serviu para debater o fim do alvará provisório para estabelecimentos sem licença. A lei em vigor permite a concessão provisória para empreendimentos que nunca receberam licença para funcionar. Parlamentares da Comissão de Meio Ambiente citaram o exemplo dos postos de combustíveis. De acordo com o vereador Beto Meche, seriam mais de 300 na cidade operando com alvarás provisórios e apenas 20 funcionariam com licença operacional. Uma proposta para a mudança da lei vigente ainda tramita na Câmara Municipal. A diminuição de investimentos em cultura na capital também preocupou a Comissão de Orçamento e Finanças. Em setembro de 2011, a prospecção da Prefeitura era de que em 2012 poderia haver uma redução de até 1/3 no orçamento para a cultura. Em encontro com os parlamentares, o secretário adjunto da Cultura, Vinícius Brum, afirmou que a verba destinada à cultura seria secundária entre as prioridades para a capital com saúde e educação. A questão levantou outra polêmica. O vereador Mauro Pinheiro, membro da CEFOR, questionou a distribuição de recursos entre os projetos culturais. De acordo com o parlamentar, dos 40 milhões de reais destinados à cultura em 2011, cerca de 10% seriam destinados ao Carnaval. Também analisamos as verbas orçamentárias para a cultura de Porto Alegre. Tivemos uma discussão muito acalorada com os setores culturais da nossa cidade. Nos últimos meses de 2011, a CEFOR voltou a tratar do projeto econômico mais importante para a administração municipal. Em outubro, o Executivo entregou à comissão o projeto do orçamento de Porto Alegre para 2012. A receita prevista era de mais de 4 bilhões de reais. Até o final de novembro, a CEFOR avaliou a proposta com a relatoria do vereador Ayrton Ferronato. Após a análise da CEFOR, o orçamento para 2012 foi votado em sessão plenária no início de dezembro. O orçamento, que é a peça mais importante para a cidade, aonde se destinam muitos recursos para muitas rubricas. Cabe à Câmara de Vereadores analisar o orçamento, votar o orçamento e devolver ao Poder Executivo. Tivemos a felicidade de fazer um grande trabalho. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, neste ano presidida pelo vereador Nedel, composta pelo vereador João Dibe, Mauro Pinheiro, Ayrton Ferronato e por mim. Conseguimos fazer o trabalho, conseguimos fazer com que todos os projetos fossem aprovados ou encaminhados, aqueles rejeitados também. Em 2012, a presidência da CEFOR fica a cargo do vereador João Antônio Dibe. A vice-presidência da comissão continua com o vereador Idenir Sequim. E o presidente, em 2011, o vereador João Carlos Nedel, permanece como membro da CEFOR. A CEFOR, ela está sempre atenta ao nosso desenvolvimento necessário da nossa capital. Os munícipes podem, então, nos acompanhar, solicitar audiências e discussões de leis aqui da nossa Câmara. Esperamos que neste ano, no ano de 2012, possamos continuar fazendo esse trabalho, fiscalizando. É dever do vereador fiscalizar o bom investimento, fiscalizar o andamento das obras, os gastos do município
e as receitas também. O Jornal da Câmara termina aqui. No nosso próximo encontro, você confere as retrospectivas sobre as comissões especiais para a Copa do Mundo de 2014 e para a instalação do metrô em Porto Alegre. Obrigada pela audiência, a gente se vê no próximo programa.